Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amados irmãos e irmãs, hoje é o ápice da vida de Jesus. Jesus hoje ele se entrega numa cruz. Hoje é o ápice da sua missão. Ele se entrega por nós e se entrega por cada um de nós, justamente para o perdão dos nossos pecados. Jesus ontem nós vimos que ele instituiu a Eucaristia e também instituiu o sacerdócio. E instituiu o sacerdócio justamente para que possa chegar até nós a Eucaristia, justamente para que possamos ter todos os sacramentos, o perdão dos pecados, a Eucaristia, e assim ter para toda a humanidade e também para todos os tempos a salvação. É assim que Jesus fez. Jesus leva a salvação para todos os povos. O Pai enviou o Filho e o Filho envia a Igreja para todos os povos, para que todos os povos possam ser salvos. Salvos. Mas como assim salvos? Salvos perdoando os pecados e assim tendo vida nova. Hoje nós estamos na Sexta-feira Santa, é o ápice da missão de Jesus Cristo. Então olhar para a cruz é olhar justamente para o amor. Quando nós estamos olhando para a cruz, assim como Nossa Senhora e também São João, o discípulo amado, que nós possamos também ser assim como este discípulo amado, assim como esta mãe que nos ama, assim como ela ama o seu filho. Que nós possamos olhar para a cruz de pé, estar de pé, olhando para Jesus, confiando nesta missão, confiando em Jesus, apesar da cruz, apesar de todas as dificuldades. Olhar para a cruz é olhar justamente para o amor, para o amor. Este Jesus é humano, é santo. Este Jesus que desceu, assumiu a nossa humanidade e abraçou a cruz para nos abraçar. Então, gente, hoje é dia de olhar para a cruz e olhar para o amor, para um amor de Deus por cada um de nós. Hoje é dia de ficar assim como Maria e João, confiantes de pé na missão. Esta missão que ele veio trazer para todos nós, para nos salvar. Jesus se entregou e se entregou por cada um de nós. Que este sofrimento, ele possa provocar em mim e que este sofrimento ele possa provocar em você, provocar em cada um de nós conversão. Olhar para a cruz de Jesus é olhar também para as nossas cruzes. A cruz de Jesus é a maior cruz. É a cruz mais pesada, é a cruz mais dolorosa, é a cruz mais difícil. Que nós possamos olhar para Jesus e olhar para a cruz e ver que ele, assim como um cordeiro, ele abraçou esta cruz sem reclamar de nada, simplesmente com confiança. Ele depositou totalmente a confiança em Deus. É por isso que nós temos que olhar para a cruz e pedir a Deus que nós possamos ter conversão, que nós possamos nos converter. Converter é pegar a nossa cruz e aceitar, abraçar a cruz, sem ficar reclamando. Às vezes nós murmuramos, às vezes nós reclamamos, às vezes nós não suportamos a menor cruz. Às vezes as pessoas estão com uma cruz, com dificuldades, problemas tão pequenos, e as pessoas estão blasfemando, as pessoas estão xingando, as pessoas fazem tempestade de fato num copo d'água. Jesus não. Jesus abraça a pior das piores cruzes e em silêncio. E Jesus abraça a cruz confiante em Deus. Jesus está totalmente confiante no Pai. O objetivo dele fazer isso, dele abraçar esse sofrimento, dele abraçar essa cruz,
é trazer para nós a alegria. Jesus não foi para a cruz, sem esperança. Não, ele foi justamente com confiança em levar a alegria para todos nós. Todos pensavam que Jesus tinha sido um fracassado. Jesus ali, porque a cruz era isso, a cruz eram para aqueles que eram os fracassados, sabe? Eram os piores, a cruz era para os piores. Ser pregado numa cruz era... E todos pensavam que Jesus era isso, mas acontece que foi o contrário. Jesus, ele não foi para a cruz porque era o pior, não, ele foi para a cruz justamente para curar os piores. É por isso que nós temos que olhar para a cruz e converter. Pedir a Deus conversão, que nós possamos abraçar este amor da cruz, que vem da cruz, que brota da cruz, esta cruz que jorrou sangue e que banhou a cruz, este madeiro com o próprio sangue de Deus. Todos pensavam que era um desastre ver Jesus na cruz. Não, Jesus é a cura do desastre do pecado em nós. Jesus é a cura do pecado de todos nós. Gente, Jesus sofre não por falta de esperança, mas ele age por amor confiante. Jesus não perde a confiança no Pai. Jesus, ele sofre e sofre muito na cruz. Mas ele não se entrega assim por falta de esperança. Ele simplesmente, por fé, ele vai. Ele não perde a esperança em Deus. Então que hoje nós possamos ter este mesmo sentimento. Muitos de nós, pessoas que estão sofrendo por várias cruzes, várias doenças, várias situações. Então você, meu irmão, que sofre, pensa nisso. Abrace isso. Abrace esta informação, este ensinamento do próprio Deus. Vamos abraçar a cruz, né? A nossa cruz. E unir a nossa cruz com a cruz de Cristo. Unir este nosso coração com o coração de Cristo. E assim, confiantes em Deus, porque Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Então vamos depositar o nosso sofrimento justamente no coração de Jesus. Vamos ter confiança. Jesus, ele foi para a cruz. Jesus é o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas tuas ovelhas. É assim que Jesus fez. E não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos teus amigos. Jesus nos chama de amigos. Jesus, para nós, é este grande amigo e Senhor que quer nos conduzir justamente para a salvação, que Ele quer justamente nos conduzir para Ele mesmo, para o teu amor, para a santidade, para o céu. Jesus morreu por todos nós, para que tenhamos a vida e tenhamos a vida eterna. Ele assumiu a nossa vida, Ele assumiu a nossa condição humana, Ele assumiu a nossa fraqueza, para que possamos participar justamente da sua fortaleza. Jesus, ele assumiu a nossa fraqueza para que nós possamos ter a fortaleza do céu, da santidade dentro de nós. Então isso é muito, mas muito poderoso. Então quando nós estivermos na adoração da Santa Cruz, quando nós olharmos para o crucifixo da nossa casa, para quando nós estivermos também nas igrejas, olharmos e adorarmos a cruz, veja, pensa nisso. Jesus, ele abraçou a nossa fraqueza justamente para nos levar para o nosso coração toda a sua fortaleza, para que nós possamos participar justamente da sua fortaleza, a fortaleza daquele que está no céu. Quem está no céu é forte, quem está no céu está repleto de Deus, quem está com Deus está repleto da graça de Deus, e quem está com a graça de Deus está com tudo. Quem como Deus? Ninguém. Quem está com Deus está com toda a força, com toda a companhia do céu. Quem está com Deus está forte, quem está
Forte está nesta Páscoa e saberá vivenciar e passar por esta passagem, né? A Páscoa é esta passagem, né? Saberá passar por esta passagem de sofrimento para a vida, de sofrimento para a graça. Então, que todos nós possamos abraçar a nossa cruz, aceitar este amor de coração aberto para abraçar a Páscoa também que se aproxima. Gente, olhar para a cruz é ver com obediência e amor. Que nós possamos ser obedientes à palavra de Deus, obedientes aos sacramentos, obedientes a esta igreja que foi enviada pelo próprio Cristo e que nela está repleta do Espírito Santo. Então vamos aprender com isso para celebrar bem a Páscoa, para celebrar bem a vida e assim um dia também fazer a nossa Páscoa definitiva. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro com a graça de Deus.